Essa mensagem que a gente vai fazer a abertura do nosso trabalho, está estudando o dinheiro do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele diz o seguinte: não é a autoridade que solapa a elevação da alma, é o abuso do poder. Não é a inteligência que destila o veneno intelectual, é a maldade com a que imobilizamos. Não é o tesouro verbalístico que abre feridas naqueles que nos ouvem, é o modo com que arremessamos o estilete da palavra. Não é a beleza da forma que gera o fel do desencanto, é a vaidade com que malbaratamos no desequilíbrio. Assim, também, não é o dinheiro que nos condena aos processos da angústia, é a nossa maneira de empregá-lo quando nos esquecemos de facilitar a corrente do progresso através da ação diligente na fraternidade e do devotamento ao bem, com que nos cabe colaborar no engrandecimento do trabalho e da vida. O ouro com Jesus é bálsamo na úlcera do enfermo, é gota de leite à criança desvalida, é remédio ao doente, é agasalho aos que tremem de frio, é socorro no lar sitiado pelo infortúnio, é assistência aos braços que suplicam atividade digna, é amparo aos animais e é proteção à natureza. O cofre forte nas garras da suvinice é metal enferrujado, suscitando a penúria, mais um vintém no serviço de Jesus. Pode converter-se em promissora semente de paz e felicidade. Não amaldiçoes o dinheiro, instrumento passivo em tuas mãos. Faz-o servir contigo sob a inspiração do Cristo e todas as tuas possibilidades financeiras serão valiosos talentos em teu caminho, cooperando com teu esforço na edificação do reino de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, fazendo a leitura do Teu Evangelho, Jesus, e procurando trazer para dentro dos nossos lares, através dos canais de comunicação que hoje são colocados à nossa disposição, essa forma de asserenar os nossos corações, de apaziguar os nossos lares, de harmonizar os nossos ambientes. Certamente, bons espíritos estão, nesse instante, dentro de nossas casas, próximos a nós, com o intuito de ouvir aquilo que Jesus trouxe para nós como ensinamento, como referência de vida. Somos sabedores da dificuldade que atravessamos hoje, através dessa pandemia que se alastra há mais de um ano, e também somos sabedores de que nada acontece por acaso, e que Jesus está no leme. Essa embarcação não está acéfala. Ela certamente tem um grande comandante. E é partindo dessa premissa que nós fortalecemos a nossa fé e pedimos a Ti, Pai amado, que nos dê esta condição de, equilibrados espiritualmente, conseguirmos atravessar esse momento de mar revolto. Abraça-nos, fortaleça-nos, proteja a todos nós, principalmente aos nossos irmãos que estão cometidos do Covid-19 e outras enfermidades e que se encontram hoje nos leitos dos hospitais, estendendo as Tuas mãos sobre os profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, as pessoas que trabalham na manutenção dos hospitais, os porteiros, enfim, todos aqueles abnegados espíritos que estão nessa luta ardorosa pela vida, em defesa dos seus irmãos, num ato de caridade e empatia imensurável. Esteja conosco hoje e sempre, Pai amado, que assim seja. Meus amigos, quando a gente fala em verdadeira propriedade, a gente tem que lembrar que nós não possuímos nada. Nada, absolutamente nada. Não, Vanks, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho uma casa. Não, não tem. Tudo isso não é nosso. Nós somos meros detentores temporários desses objetos, desses bens. Na verdade, o que a gente pode levar desse mundo não se limita a quatro paredes, nem tampouco a uma estrutura motorizada. O que a gente vai poder passar adiante, pode levar como bagagem dessa nossa temporária permanência no planeta Terra, são as nossas boas ações. O que é que a gente deixa ao partir? O que a gente deixa ao partir são as nossas boas ações, os nossos bons momentos, as nossas condições que foram colocadas em prática para ajudar aqueles que precisavam de nós. E aí, a partir desse momento, nós vamos assumir uma menor ou maior importância dentro de um contexto mais amplo. Nós iremos ser sabedores se realmente fomos instrumentos da paz de Jesus, se nós fomos multiplicadores do Evangelho de Jesus. Nós vamos saber se realmente nós colocamos em prática aquilo que nós professamos como verdadeiro. Ninguém é forçado a fazer nada, ninguém é forçado a trabalhar no bem, porém, esse é o caminho certo.
porque a nossa condição ela é imutável, nós vamos desencarnar. Nós vamos voltar para a parte espiritual. E nós não vamos levar nada desse mundo material além das nossas boas ações. A verdadeira propriedade, ela não se destina ao uso do corpo. A verdadeira propriedade se refere ao uso da alma. Então, de nada adianta aquele momento de curtíssimo prazo de validade da aquisição de algum bem material que, inadvertidamente, muitos acham que são referências de felicidade. Os momentos das aquisições materiais, eles são efêmeros. Nós adquirimos um veículo, reformamos uma casa ou compramos as passagens de uma viagem. Esses momentos são muito breves. Então, o que a gente precisa colocar em mente é a nossa ação a médio e longo prazo. As verdadeiras propriedades que nós possuímos e que nós devemos dar a elas o valor devido são a nossa inteligência, o nosso conhecimento e, principalmente, as nossas qualidades morais. Percebem que a nossa condição como estagiários, que nós somos verdadeiros estagiários aqui no planeta Terra, elas nos impõem algumas situações do tipo: escolha, faça uma escala, veja qual a sua referência, qual o seu norte. Porque se nós não fizermos desta forma, o que é que vai acontecer? Nós iremos estar numa condição como se estivéssemos, por exemplo, numa viagem. Se a gente fizer uma analogia com uma viagem, o nosso retorno à pátria espiritual é uma viagem. Nós estamos aqui no planeta Terra de passagem. Então, a gente quando vai viajar, o que é que a gente faz? A gente escolhe aquilo que vai levar. Nós precisamos saber qual é a nossa bagagem, o que é que nós vamos levar na ida, o que é que nós vamos poder trazer na volta, e o que é que a gente pode trazer e o que é que a gente pode levar nesse ir e vir que nós repetimos há tanto tempo. Ninguém tem o poder de tirar, muito menos de achar que essa condição vai deixar de existir. Nós iremos, voltaremos, iremos e retornaremos tantas vezes forem necessárias para o nosso crescimento espiritual. E aí nós vamos procurar, dentro do que se entende como verdadeira propriedade, sermos ricos, mas não essa riqueza material que a gente tem, porque essa riqueza material ela não possui uma relação direta com a riqueza do mundo espiritual. A nossa posição no mundo espiritual depende do que nós vamos adquirir na ação do bem e não no que nós temos disponível em nossas contas bancárias, não o que nós temos registrados nos cartórios oriundos de aquisição de bens como terrenos ou casas. O verdadeiro tesouro, aquele que Jesus nos ensinou a cultivar, ele não é literalmente comido pelas traças, né? As traças não conseguem atingi-lo porque eles são eternos. São valores morais, como a caridade, a fraternidade, a empatia, a resignação, a doação. Quem não sabe se doar, não vai ter nunca essa condição de entender qual é essa verdadeira lição que Jesus trouxe para nós. Então, voltando àquela analogia que a gente estava falando, quando a gente vai viajar, o que é que a gente busca inicialmente? Pelo menos é o que deveríamos fazer. Saber se o local que nós vamos viajar é um local que vai ter um período de sol, de chuva. Sabermos se lá é uma área de montanha, se é uma área de praia. Sabermos se existem locais para a gente poder efetuar as nossas aquisições, como, por exemplo, a parte de alimentos. Tudo isso a gente vai verificar com antecedência. Então, a gente não vai levar nada inútil, pelo menos não deveríamos levar. E aí, quando a gente desencarna, quando a gente volta para o mundo espiritual, a situação é a mesma. Por quê? O retorno à casa espiritual é também uma grande viagem. E o que é que nós vamos aprovisionar para essa viagem? Nós não poderemos levar nada material. O que é que nós poderemos aprovisionar para essa nossa viagem? A nossa caridade, a nossa fraternidade, a nossa empatia, o nosso amor ao próximo, o nosso acolhimento, a nossa condição de ombro amigo e porto seguro daqueles que precisam de nós. Se a gente analisar essa condição, a gente começa a repensar as nossas condutas, a gente começa a repensar as nossas ações. E tudo que se coloca como uma referência de uma viagem dá para encaixar de forma singular. Quer ver? Quando nós viajamos e nós estamos com condições financeiras adequadas, durante a viagem nós vamos escolher melhores acomodações, é óbvio que sim. Lá chegando a gente vai procurar ficar numa pousada melhor, num hotel melhor, numa estrutura que nos dê uma condição melhor.
E para que a gente possa fazer isso, nós vamos ter que ter recursos para fazer esse pagamento. E no mundo espiritual, como é que vai ser? Nós vamos conseguir adquirir boas acomodações lá no mundo espiritual com o mesmo ouro que brilha aqui e que causa tantas paixões? O ouro que domina o homem aqui vai ser garantia de boas acomodações no mundo espiritual? Certamente não. Certamente não, porque os espíritos, quando lá nos acolherem, eles não vão perguntar: e aí, qual é o seu saldo bancário? Qual é a posição que você ocupa na administração pública? Qual é o status que você tem dentro da empresa que você trabalha? Qual é o número de veículos que você tem? Quantas casas você conseguiu comprar e mobiliar? Não é isso que interessa para eles. No mundo espiritual não me interessa se eu sou nobre ou se eu sou plebeu, se eu sou rico materialmente ou se eu sou pobre materialmente. O questionamento não é esse. O questionamento no mundo espiritual é outro. Ao invés de saber o que é que nós temos, o mundo espiritual vai querer saber de nós o que é que nós trouxemos. Vão chegar para nós e falar assim: o que trazes? O que fizeste em relação aos meus filhos que estavam lá precisando da tua ajuda? Esse o questionamento que vai ser feito para nós. Na contabilidade do mundo espiritual, não vai entrar o carro novo, na contabilidade do mundo espiritual não vai entrar a sua moto, não vai entrar o que você guardou na poupança, não vai entrar nada disso. O que vai entrar na contabilidade do retorno à pátria espiritual são as nossas virtudes. No mundo espiritual, o pobre pode ser muito rico, porque lá o que vale são as virtudes morais. E o muito rico aqui da terra, lá pode se tornar miserável moralmente falando. Vão existir casos, obviamente, de espíritos muito ignorantes, muito endurecidos, que apesar de ter esta noção em qualquer momento de sua existência, vai chegar lá ainda querendo fazer confusão. Vai confundir as coisas e vai dizer assim: não, mas a acomodação aqui no reino dos céus eu consegui comprar lá na terra, eu paguei, eu dividi em 24 parcelas e paguei até uma taxa considerável de juros. Essas posições na parte espiritual, quando comparadas com o mundo material, nada tem a ver. Porque os grandes espaços reservados para os bons espíritos, eles exigem como pré-condição a prática do bem. De posse de dinheiro na terra, eu poderia comprar o que eu quisesse, né? Se eu tivesse abastado financeiramente, como a gente vê algumas pessoas, comprar jatos, fazendas, iates, chácaras, tudo, jatinhos, mas isso lá no mundo espiritual não vai acontecer. Eu vou saciar as minhas paixões materiais aqui do mundo material, mas no mundo espiritual não vai haver espaço para esse tipo de coisa. E aí, cabe aqui um convite à reflexão. Nesse exato momento, nós somos pobres ou ricos? Lembrem-se, o que vale para nós é a contabilidade do mundo espiritual. Ricos de qualidades morais, nós vamos ser muito bem-vindos no mundo espiritual. Pobre de qualidades morais, nós vamos colher nas mesmas proporções, ou seja, nada de vingança, nada de acerto de contas, simplesmente uma lei divina, que é a lei da colheita, é a lei da ação e reação, é a lei que vai permitir, garantir a cada um de nós que os nossos bons atos vão ser literalmente reconhecidos. Propriedade, portanto, é o direito de você ter, de você usar, de ter o gozo, de dispor de bens de uma forma justa. Esse tema que a gente está abordando, que se encontra lá no capítulo 16 do Evangelho, em nenhum momento ele faz restrição à posse de bens. Em nenhum momento. Como a mensagem inicial do Emmanuel, né? O problema não é o recurso financeiro que nós, no mundo material, precisamos. O problema é a forma como esse recurso é utilizado. O problema é a forma como esse recurso é adquirido. Não existem restrições, portanto, quanto à posse de bens materiais, desde que todos os bens que qualquer um de nós venhamos a conseguir sejam obtidos através da honestidade, através dos valores morais, da ética, da certeza de que nós não estamos causando nenhum prejuízo a um irmão nosso. Se nós analisarmos ao longo da história da humanidade, lá nos registros do Antigo Testamento, ainda tinha esse aspecto da valoração das pessoas em função do que eles possuíam, das terras que eles possuíam, dos bens que eles apresentavam naquela sociedade. Hoje, oriundos de uma nova forma de pensar, com aquilo que Jesus trouxe para nós, inclusive analisando o que tem no texto no Novo Testamento, a gente vai perceber que a ênfase existente hoje são as valorações morais,
a força das nossas condições morais, o que dá ênfase é o coração do homem, o sentimento que deve estar muito acima dos bens materiais da terra. Mas o que é que a gente percebe? E nós não somos culpados. Nós fazemos parte de um contexto. Na nossa sociedade, essa sociedade que a gente está inserido, o estímulo ao consumo desenfreado, ele é algo que se alastra de uma maneira muito violenta. A grande maioria das pessoas, infelizmente, ainda acha que ser feliz é ter posse. Se isso fosse verdadeiro, nós não teríamos nenhum rico depressivo, nós não teríamos nenhum caso de suicídio nas famílias abastadas do planeta Terra. Então, dinheiro não é riqueza. Dinheiro é um instrumento de troca. A gente precisa dele, mas ele não pode ser o nosso escravizador. Existem algumas situações que são muito claras de perceber essas condições. Tem um livro do Robinson Crusoe, não sei se você lembra, que ele ficava numa ilha deserta e tinha um tesouro lá, estava cheio de moedas de ouro. Para que adiantava aquelas moedas de ouro numa ilha deserta? Não ia nada lhe servir. Então, o ser humano, ele tem essa característica mesmo, né, de buscar o ter. Isso é instintivo, né? Por natureza, a gente tenta se apropriar das coisas que estão ao nosso redor, tenta se aproximar daquilo que nos interessa. Mas aí o Evangelho nos alerta. Nós não podemos servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Nós temos que ter um critério. Onde estará o nosso coração, onde vai estar o nosso tesouro, ou vice-versa. Então eu não posso deixar que o brilho do ouro fale mais alto, ou seja, mais intenso do que o brilho das palavras de Jesus e dos seus ensinamentos. Insisto, posse de bens não é reprovável, desde que ela seja eticamente bem conquistada. A luta maior, e isso deixa bem claro o Evangelho de Jesus, é contra os abusos. É contra os abusos. Se existisse qualquer senão em existir qualquer condição financeira favorável, o dinheiro não existiria. Então, os nossos desejos humanos, eles, infelizmente, são ilimitados. Às vezes a gente fala assim, ó, já sou satisfeito com tudo que eu tenho. Infelizmente, quando alguns indivíduos que não possuem a sustentação moral necessária são detetores de posse, o que é que acontece? Eles se desvinculam do mundo material, eles acham que não precisam da sustentação espiritual, eles acham que a religião é algo desnecessário, que a presença de Jesus é algo supérfluo, que a existência de Deus é algo que não interfere no seu dia a dia. Por quê? Porque ele acha que tudo que ele possuiu é oriundo da sua capacidade produtiva, quando na verdade nós não produzimos nada. Nós somos instrumentos. Da mesma forma que Deus nos deu a capacidade de discernir o que é certo e errado, a nossa capacidade de ser inteligentes, a capacidade de produzir, de criar, Ele pode nos tirar da hora que Ele quiser. Na verdade, nada nos pertence. Nem o nosso próprio corpo físico nos pertence. Tudo isso nós estamos utilizando na condição de empréstimo. Os bens materiais ficam. O que é verdadeiro mesmo é Deus. Deus é o verdadeiro dono de tudo aquilo que a gente enxerga. Tudo aquilo que a gente possui. Hoje, precisamos prestar contas, porque não é nosso. Nós somos apenas os co-criadores e co-responsáveis desse ambiente que a gente vive. Os bens materiais vão ficar. Quando nós voltarmos para o mundo espiritual, os bens materiais vão ficar. E os bons espíritos e amigos nos alertam. Nós não levamos nada daqui. Porém, aquilo que nós deixamos pode ocorrer de ser fonte de intrigas e de brigas de forma imensurável. Já perceberam que muitas vezes aquele senhor que passou a vida inteira trabalhando junto com a sua esposa, construíram um grande patrimônio, quando desencarnam do mundo espiritual, eles têm o desprazer de acompanhar a divisão quase que invariável de suas famílias. Os irmãos brigando porque queriam receber mais ou que seriam detentores disso ou daquilo outro. Então os bens materiais têm essa capacidade de alegrar momentaneamente e de entristecer eternamente. Então vamos refletir. Certa feita, em uma das obras do Chico, não me lembro qual, que ele diz que quanto mais temos, mais possuídos pelo que temos. É uma frase muito impactante, né? Quanto mais temos, mais somos possuídos pelo que temos. Felizes aqueles que vivem com o necessário, porque não geram mais expectativas, e aí com isso não vão viver saciando necessidades que muitas vezes nem possuem.
Muitas vezes o indivíduo não tem ali a percepção de que ele deveria estar feliz com aquilo que possui. Então ele fica sofrendo de véspera. Ele compra o celular modelo X, mas na verdade no dia seguinte já tem o modelo Y, ele já tá infeliz porque ele não tem o modelo Y. Ele não consegue se contentar com a moto que ele possui, com a casa que ele possui. Ele vive num eterno tormento, porque ele não é feliz com o hoje. Ele busca ser feliz no futuro. Então fica muito difícil. Quem vive preso ao passado não vai conseguir sair desta condição, porque nós não podemos voltar no passado e modificar aquilo que já aconteceu. E quem vive sofrendo pelo que vem no futuro é outro problema grave, em função de que nós não podemos ter as rédeas daquilo que ainda vai acontecer. Mesmo com pouco, a gente pode viver bem. Eu conheço pessoas que ganham consideravelmente pouco e que são muito mais felizes do que algumas famílias que são abastadas financeiramente e que vivem num eterno conflito, num emaranhado de discussões, num verdadeiro ambiente de discórdia e desavenças. Então não vale a pena. Lembre-se, muitas vezes, aquele que tem muito não tem a capacidade sequer de conseguir ajudar. Ele tem capacidade de ajudar financeira, mas não tem iniciativa de ajudar como seres espirituais que são. Então é muito comum isso acontecer. É muito comum. Então o que a gente precisa saber? Que com pouco a gente pode ajudar. A gente pode ajudar com pouco. Mesmo que seja o pouco material, mas o muito no aspecto do amparo filosófico, espiritual de cada um de nós, que está dentro de nós e que é uma grande condição. Marcos, no seu Evangelho, no capítulo 8, versículo 36, fala isso, né? Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. De que adiantaria? De que adiantaria? Nós estamos vendo nesse período pandêmico de indivíduos com uma condição financeira super privilegiada e que estão desencarnando. O dinheiro não foi capaz de romper essa barreira e mantê-lo aqui. Então o apego ao supérfluo muitas vezes é responsável por muitos de nós mergulharmos num pântano de dores e desequilíbrios. O sofrer pelo supérfluo, o sofrer por aquilo que nada tem a acrescentar para você. Alguns irmãos, e não são poucos, enxergam no acumular a razão de suas vidas, né? Acumular. E aí quando percebe, estão sofrendo demasiadamente porque o ter, em detrimento do ser, nunca conseguiu contabilizar nenhum aspecto positivo. Brilho do ouro, ele é responsável por nos deixar envolvidos em muitas aflições, né? Quando a gente, por exemplo, pensa em alimentos, se a gente guarda os alimentos de uma forma avarenta, esses alimentos irão apodrecer. Roupas em desuso, por que a gente não dá essas roupas que estão em desuso? Já percebeu que quanto mais a gente dá as roupas que a gente tem, mas não é dar para dar aqueles farrapos não, dá roupas que tenham condições de ser usadas. Quando a gente faz isso, aumenta as nossas roupas. Quando a gente dá objetos da nossa casa para alguém que está precisando, as coisas acontecem com muito mais naturalidade, pode ter certeza disso. Quando nós nos agarramos ao efêmero, aí não. Quando a gente está vinculado ao efêmero, ao transitório, aí nós vamos mergulhar num campo de ilusão que vai nos segurar, vai nos deixar atrelados, algemados a um aspecto financeiro que não vai deixar a gente sequer respirar. Triste demais, né? Quando a gente vê que ao ganhar uma vantagem efêmera, aquele nosso ambiente fica desequilibrado, porque muitas vezes a gente não reconhece que os caminhos que foram trilhados não deveriam ser aqueles corretos. No Evangelho, já citamos aqui o Evangelho de Mateus, tem uma passagem no Evangelho de Lucas que ele diz que acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância de coisas que possui. Então a gente precisa se afastar disso. Quando as coisas que nós temos ao nosso redor, que orbitam em relação à nossa existência, não oportunizam um retorno verdadeiro, a gente tem que se afastar. A gente tem que se afastar. É tão sábio o Evangelho de Jesus, é tão coerente aquilo que Jesus nos ensinou, que até a natureza nos dá demonstrações disso. A água para nós é fundamental, mas a água parada, a água que não tem um benefício, ela pode se transformar numa fonte de doenças. Ela pode se transformar numa zona infecciosa. É como a avareza. A avareza é um desvio moral sem tamanho. O indivíduo que guarda, que não compra, que não ajuda, que não faz nada, centraliza, isso é algo doentio.
o apego àquilo que ele conseguiu acumular. Sabe o que vai acontecer quando ele desencarnar? Vai passar uma situação dificílima, porque ele não consegue chegar ao mundo espiritual de uma maneira apaziguada. Ele fica vinculado aqui, ele quer estar perto do gado dele, ele quer estar perto do carro, ele quer estar lá no escritório onde ele mandava em todo mundo. Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz que a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas em tudo o que espalha de bem e de útil, em atendimento à vontade do Supremo. Então, se a gente entender isso, nós podemos fazer a diferença, né? Nós não podemos ser escravo dos bens que a gente possui. Nós temos que dar a eles a destinação correta. Não podemos ser escravo deles. Não podemos usar nossa condição financeira para humilhar as pessoas que trabalham para nós. Nós precisamos ser amigos dos nossos subordinados, né? Hoje eu sou patrão, na próxima encarnação eu vou ser empregado. Hoje eu sou dono de uma fábrica, na próxima encarnação eu vou ser operário desta fábrica. Então, não podemos ser escravos e não podemos nos achar melhor do que ninguém. Hoje, você é um engenheiro civil construindo uma grande estrutura. Trate bem o seu pedreiro, trate bem o servente, porque quem me garante que na próxima encarnação o seu pai é o servente e você vai estar lá ajudando também. Então, essas condições são legítimas. E a gente só pode querer adquirir alguma coisa pensando num aspecto importantíssimo. Eu não posso adquirir nada que me custe a tristeza de outrem. Eu não posso angariar as coisas em função do prejuízo de terceiros. Porque depois que eu faço isso, é muitas vezes provável que o indivíduo fica tão cego pelo ter que ele perde inclusive a capacidade de legitimar aquilo que ele fazia como coisa errada. Ele não reconhece mais o erro. No princípio ele faz consciente que está fazendo errado. Depois ele está tão cego, ele está tão envolvido que sequer ele reconhece isso. Essas circunstâncias elas se apresentam. E não façamos aqui uma afirmação de que como é que o fulano fez isso quando ele pegou aquele dinheiro. Não façamos nenhum julgamento, que nós não temos o direito de fazer esse julgamento e também não sabemos qual seria a nossa reação. Então, os tribunais hoje, o que é que acontece muito? Se a gente analisar nesse aspecto do ter em detrimento do ser. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui na nossa cidade, formos procurar nos tribunais, nós vamos ver, aqui mesmo na nossa cidade, eles estão abarrotados de casos de herança que estão sendo discutidos de forma litigiosa. O que é a discussão litigiosa? Que não teve consenso, que foi para o confronto, foi para a briga. Por quê? Porque os herdeiros vão se mobilizar para ter o maior quinhão. Vão querer a maior cota. Vão querer que os advogados representem junto ao Poder Judiciário que eles são os detentores dos maiores direitos, que eles são aqueles que são os donos legítimos do que os pais deixaram. Ou seja, não existe mais consenso. Os filhos estão se tornando inimigos em função dos bens materiais que estão ficando para serem divididos. Essa não é a verdadeira propriedade. Eu tenho absoluta convicção que nenhum pai construiu uma estrutura financeira favorável para os filhos para eles ficarem inimigos. Não existe outra percepção a não ser de que o bem material pode ser um grande vilão se você não souber fazer uso dele. Como é difícil resolver essas situações de uma maneira apaziguada, divisão dos bens, sem deixar o que desencarnou sofrendo no mundo espiritual, porque ele vai sofrer. O que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que nós ainda, como seres humanos, trazemos na nossa bagagem muitas dificuldades existenciais do passado. E muitos que estão no nosso convívio aqui hoje tentam substituir este ser essencial que ele deveria colocar em prática pelas aparências, pela condição financeira, pelos aspectos externos e principalmente pela posse. Egoicamente, o que é que acontece? A gente faz essa movimentação, né? Nós procuramos sempre nos munir de quê? Daquilo que está no nosso entorno, daquilo que nos interessa. Nós erramos muito quando a gente tenta afirmar nossa segurança através da afirmação porque eu tenho. Ah, mas eu tenho, eu sou o diretor, eu sou o gerente, eu sou o comandante, eu sou o chefe. Essa afirmação do poder, sabe com quem eu estou falando? Sabe qual a posição que eu ocupo? Isso é demonstração inequívoca de insegurança, de incompetência.
até mesmo de falsidade. Nós continuamos vivendo esse momento, por quê? Porque a gente ainda continua encontrando pessoas confundindo a felicidade no ter em função do ser. A propriedade continua sendo uma questão muito delicada, vai continuar, para a maioria de nós, não tenho a menor dúvida disso. E a gente vai continuar flagrando irmãos nossos que, mesmo nós considerando pessoas de bem, começam a subverter a ordem em função de quê? Em função do dinheiro. Muita gente na política, no ambiente de trabalho, vão modificando-se ou se ajustando a condutas que antes reprovavam. Quer ver um exemplo? Eleição de 2018, eu sempre gostei de acompanhar a política, não escondo isso de ninguém. Eu estava acompanhando a política no Rio de Janeiro e quando vi um juiz ser eleito governador, eu fiquei imaginando a condição que esse homem exerce, o cargo que ele exerce, vai dar ao povo do Rio de Janeiro, ao carioca de uma maneira geral, a esperança de dias melhores. O que aconteceu? Em poucos meses, não fechou nem um ano, em poucos meses esse juiz que foi eleito governador adentrou esse caminho, veredou por esse caminho da corrupção e do desvio de dinheiro, mostrando o quê? Que ele subverteu a ordem. Aquilo que antes todo mundo achava que seria algo muito produtivo e favorável para o Estado, foi por água abaixo. Então, meu amigo, não faça prejulgamento de dizer por que o fulano fez. Você não sabe como você iria agir. Em nome de conquistas, de status, de cargos, de posição, de aquisições, as pessoas muitas vezes se afastam da ética, se afastam da moral, lesam outras pessoas e tudo justifica. Ou seja, para crescer na profissão, na política, em função dos seus projetos de vida, depreciar os outros é uma coisa muito normal. Então isso não é a verdadeira propriedade. Como é que alguém pode conviver, como é que alguém pode colocar a cabeça sobre o travesseiro, conseguir dormir uma noite tranquila, sabendo que os seus bens foram adquiridos às custas da dor do outro, do sofrimento do outro, da aflição do outro? A forma que se obtém determinados objetivos, muitas vezes nós ouvimos e repetidamente até de pessoas que nós consideramos intelectualmente abastadas, mas moralmente rasteiras, de que os fins vão justificar os meios. Isso é um ledo engano. Os fins não podem justificar os meios devem ser os meios éticos e morais. Insisto, a aquisição das propriedades que você, que eu, que qualquer um de nós venhamos a fazer dentro do que é certo, do que é ético, do que é moral, não existe nenhuma reprovação. O que falta de moralidade é manter dentro de uma ordem que não seja subvertida. Até mesmo da nossa casa. Muitas vezes a gente quer que a nossa opinião prevaleça, aí a gente fala um pouco mais alto, a gente discute com irmão, com irmã, com companheiro ou companheira. Na verdade, a gente não tem esse direito, nós estamos de maneira errada. Eu reconheço isso, que a gente faz isso de maneira inadequada. A gente se coloca numa condição de superioridade, quando, na verdade, esta condição material que, porventura, a gente coloque como pré-requisito para uma discussão, ela é hipócrita, ela não é verdadeira, ela é ilegítima. Você não pode colocar sobre a mesa como argumento a tua condição financeira. Você não vai me impressionar nesta condição. Eu sou professor há mais de 35 anos, eu sempre falei isso para meus alunos. A conta financeira do seu pai não me impressiona, o seu sobrenome não me impressiona, a condição que você vive não me impressiona. Quer me impressionar? Me impressione pela sua conduta, me impressione pelo seu conhecimento, me impressione por suas ações na seara do bem. E é assim que a gente tem que fazer, porque se os objetivos pessoais começam a traduzir a real fragilidade que a gente tem, nós vamos mostrar para todo mundo a nossa máscara no chão. Fez tudo isso só em função daquilo. Buscando determinados fins, os meios estão justificados. Passar o outro para trás, ser desonesto, agressivo, não. A verdadeira propriedade, ela não pode estabelecer lesão a ninguém. A verdadeira propriedade é aquela que dá o direito de levar desse mundo sem nenhum tipo de sequela. Deus frequentemente vai frustrar algumas previsões. Por quê? Ele faz fortunas surgirem e faz fortunas desaparecerem.
Faz indivíduos saírem de uma condição desfavorável, ficar numa condição favorável. Faz indivíduos estarem hoje abastados financeiramente e essa fortuna escapar dos seus detentores. Se há uma fortuna legítima, meus irmãos, é aquela que foi adquirida pelas nossas condutas morais. Essa é a verdadeira fortuna, essa é a verdadeira propriedade. Por instinto, obviamente, até numa condição de conservação de vida, a gente se apega muito a esses recursos, né, de proteção, de preocupação, de zelo, mas a gente não pode cair nesse convite ao erro, né? Porque no momento que eu deixo o meu instinto de conservação prevalecer sobre as relações que eu tenho de ter de empatia para com o outro, vai faltar para mim o quê? Vai faltar afetividade, vai faltar amorosidade, vai faltar moralidade nos meus atos. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria criado. Seria injusto dizer que todos aqueles que são detentores de recursos materiais serão pobres no mundo espiritual. Existem muitas pessoas que têm condição financeira favorável e que tratam as pessoas bem. Assim como existe o outro lado desta página. Pessoas que, mesmo não tendo condições financeiras favoráveis, vivem em condições adversas, dificuldades financeiras, mas continuam sendo extremamente endurecidos, rudes, sem nenhum tipo de carinho para com os outros. Então, compete ao homem fazer a sua riqueza material produzir o bem. Compete ao homem continuar angariando riqueza no campo dos valores morais, para levar para o nosso mundo, para o plano espiritual. Plano espiritual é a nossa verdadeira casa. Terra é um ambiente transitório. A nossa vida na Terra é transitória e o seu término é a única certeza que a gente tem. Os desencarnes acontecem hoje em dia com muito mais frequência. Nós estamos vivendo nos últimos meses uma situação que muitas vezes até nós pensamos que estamos insensíveis, né? Hoje, nós já contamos com mais de 380 mil desencarnes no Brasil. Ah, mas isso aí é programado espiritualmente. Obviamente, todos os desencarnes coletivos como esses que estão acontecendo têm o seu motivo. Porém, não cabe a nós avaliar ou discutir a vontade do Pai. O plano espiritual, para nós, é ponto de partida, é ponto de chegada. Todos nós chegaremos aqui e retornaremos à parte espiritual. A experiência terrena para nós é um estágio de aprendizado. O que é que a gente aprende aqui? Na nossa morada, a gente aprende a ser melhor, ou deveríamos aprender. Porque a nossa morada aqui é provisória, efêmera. O nosso mundo é o plano espiritual. Muitos espíritos vivem aqui na Terra como se na Terra fosse delegado a ele a definição definitiva, sem nenhum tipo de acréscimo daquilo que significa a sua existência. Achou que aqui é tudo. Então a vida dele aqui é o mais importante, centralizou na Terra todas as suas aspirações, materializou todos os seus sonhos e incentivou aqueles que estavam perto a cultivar paixões pela matéria, e aí achou que tudo isso tinha um ponto final. Na verdade, não é ponto final. Aqui na Terra é vírgula. Procuram riquezas, ficam procurando poder, ficam procurando projeção social, e muitas vezes às custas de atos vergonhosos, deixando envergonhados os seus próprios filhos. Existem alguns casos de que o pai é um delinquente moral e é seguido pelos seus filhos. O exemplo fica, não é que vai ser imoral pelo DNA, é porque existem pais que as suas condutas são tão reprováveis que a esperança de nós, como espíritas que somos, era que o contra-exemplo falasse alto. Mas a gente vê que existem pais rasteiros moralmente e que os seus filhos os seguem de forma incondicional. Isso é muito triste. Agem como se apenas eles fossem o centro da existência. Existem algumas pessoas que a única coisa que interessa é o bem-estar dos seus entes queridos. Aquele que orbita ao seu redor tem que ser feliz. Os demais que se dane. O restante que se dane. A vacina, se a minha família vacinar, para mim está tudo bem. O resto não é problema meu. Que pobreza de espírito tem esse indivíduo. Vale mesmo isso? Semear miséria, semear desgraça para você crescer? Cuidam dos seus interesses imediatos
e não se preocupam com os outros, cobrem ações criminosas, desenvolvem numerosos vícios, não se atêm da necessidade da empatia, da fraternidade, da colaboração. São esses mesmos indivíduos, pobres no mundo espiritual, que raramente vão refletir a respeito da sua existência. Por que é que nós existimos? O que é que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra? Eu citei a semana passada e vou repetir. Eu tive a oportunidade de ler um livro de um escritor chamado Viktor Frankl. É o Sentido de Vida. É a história de um psicoterapeuta num campo nazista. Maravilhoso. Ele não é espírita, mas é um dos livros mais espíritas que eu já li. Então, essa transitoriedade da experiência nossa aqui na Terra vai continuar se assemelhando nessa viagem que a gente falou. Vamos nos preparar para essa viagem. Vamos aprovisionar aquilo que realmente tem valor. Fortuna, beleza, poder, móveis, imóveis, veículos de toda espécie. Você não vai levar nada. Você não vai levar nada. Essas condições não atravessam o portão do mundo espiritual. É insano, é descabido comprometer a própria dignidade com conquistas materiais. Muitas vezes colocando em xeque, muitas vezes jogando pelo ralo toda uma conduta, toda uma condição que você criou, uma imagem que você criou na sociedade, né? Que a gente passa a vida inteira para construir um perfil, um padrão, uma conduta. Você não pode abrir mão disso em detrimento de uma conquista temporária. Dinheiro e poder ficam para trás. Eles vão ficar para trás. Os atos dignos que nós praticamos que contam. Os atos indignos que você cometeu para obter o seu poder e o seu dinheiro vão ficar, sabe aonde? Aqui, ó, gravados na sua consciência. Eles vão ser cobrados. Os gestos nobres que permitem que, por exemplo, aquele que tem algum patrimônio ajude alguém em condição adversa, esses vão ser muito válidos. Esta é a riqueza do mundo espiritual. É isso que se espera de nós. Os dons da nossa alma são eternos. Os valores morais que nós conquistamos são nossos. Eles jamais vão nos abandonar. Nós iremos retornar em outras situações, mais ou menos felizes. Isso aí vai depender do nosso estágio aqui na Terra ou em outro planeta, porque a casa do Pai tem muitas moradas, mas a gente vai ter sempre conosco aquilo que nós cultivamos como coisa boa. E também vai nos perseguir aquelas nossas mazelas morais que nós não conseguimos eliminar. Então, o convite fica feito para cada um de nós. Vamos desenvolver em nós a inteligência, as qualidades morais, vamos ter uma vida digna, vamos saber que o único tesouro que pode ser levado nessa viagem que a gente conclama ser feita de maneira correta de regresso ao verdadeiro lar, seja marcado por boas ações. Se nós estamos passando momentos difíceis como hoje, certamente estarmos equilibrados espiritualmente, agindo dentro da ética, da moral, do que é justo, do que é correto, isso nos fortalece. Certamente aquele que está desprovido desses sentimentos, a sua imunidade está mais baixa. Porque acredite, o nosso equilíbrio espiritual, a nossa evolução moral tem a ver com a nossa condição física. O corpo fala, o corpo exterioriza aquilo que nós estamos trazendo no nosso íntimo, no nosso interior. Eu gostaria de encerrar fazendo aqui um pedido para quando nós efetuarmos as nossas orações hoje, lembremos-nos da Dona Maria, né? A Dona Carol solicitou porque a gente centralizasse as nossas orações, lembrando do desencarne da Dona Maria, e eu particularmente, que uma tia minha desencarnou ontem, a tia Ivanilda, que ela tenha sido ambas tenham sido amparadas no mundo espiritual por bons espíritos, por seus entes queridos, que tenham nesta passagem do retorno à casa que verdadeiramente é a nossa, feito da melhor maneira possível. Eu gostaria de fazer um convite agora no encerramento, e eu gostaria também que vocês permanecessem para a gente conversar. Eu vi o Jefferson aqui. Jefferson, você está por aí, meu amigo? Fala comigo. Você está me ouvindo, Jefferson? O Jefferson não está nos ouvindo. Marleninha, você está me ouvindo, Marleninha? Miguel, a Marlene está aí perto de você?
Seu microfone está desligado, Miguel. Ela não tá perto de mim não, mas ela tá por aqui. Eu ia pedir a Marlene para fazer a nossa oração final e em seguida a gente abrir para que as pessoas possam conversar conosco, como a gente costumeiramente faz. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu acho ela aqui Não, pelo se ela não celular. tiver, não tem problema. Eu vou convidar um outro aqui. Se ela estiver aí perto, não vá deixar ela agoniada, não. Não, não, aí, tá respondendo ali. Marleninha, tá aí, minha filha? Tô aqui, Você coração. faz a nossa oração final? Eu lhe agradeço. Faço sim, faço. Então eu vou convidar a todos, mais uma vez, para fecharmos os nossos olhos por alguns instantes. Agradecermos a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, refletindo em tudo que você colocou na palestra de hoje. E que possamos nós, nessas reflexões, agirmos de acordo com a mensagem da noite, buscando cada vez mais compreender o real valor daquilo que temos ao nosso lado, que está ao nosso alcance, e optarmos por esses valores que nos acompanharão como espíritos imortais que somos para todos sempre. Que Jesus abençoe a todos nós, dando-nos uma semana de paz, de harmonia, e que possamos novamente nos reunir neste mesmo dia, neste mesmo horário, na próxima semana, para mais uma vez refletirmos sobre os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Que a paz e a harmonia faça parte do nosso viver todos os dias, todas as horas. Obrigada, Senhor, e permaneça conosco. Que possamos nós permanecermos convosco também. Que assim seja. Que assim seja.